de Deus ao nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia, 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler um versículo, 2 versículos 29 e depois o 30. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Amém, queridos? Mesmo assentado, mas acompanha comigo, nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler 1 e o 2 do 29, depois nós vamos para o capítulo 30. Lembrando, irmãos, que quinta-feira nós estamos com a nossa campanha Vencendo em Meio à Crise. Nós vamos estar no nosso 5º elo, tem sido muito bênção, Deus tem falado, né? As pessoas têm procurado, pastor, né, essa palavra falou muito ao meu coração, né? A gente tem instruído, queridos, através da palavra, não é você sair da crise, porque a gente vive, queridos, a crise ela é constante, de uma coisa a outra, mas o que nós podemos fazer é vencer esta crise em Cristo Jesus, amém? Nós saímos dela vitoriosos, ou passamos por ela vitoriosos, para a glória de Deus. Capítulo 29 diz assim, primeiro versículo e segundo: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Bia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Até aqui, o capítulo 30 agora. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto não puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. E resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém. Porque não a celebravam já com número de assistente, como escrito. Versículo 10. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhe um só coração, para cumprirem o mandato do Senhor e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos. No 2º mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, homem de Deus, e os sacerdotes aspergiam sangue, tomando-os das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para santificar o Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon não se tinham purificado. Contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor, Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. E Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor, e comeram por 7 dias as ofertas da festa. Trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais.
Versículo 23, concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato o fizeram com júbilo. Agora o capítulo 31. Acabaram com tudo isso, versículo 1, acabaram com tudo isso os israelitas que se achavam ali, saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derribaram os altos e os altares por todo o Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Até aqui. Feche os seus olhos, se você puder. Você que está em casa também, que vai estar atento a esse momento, que você ore também ao Senhor, para que Ele fale ao teu coração. Pai, nós te louvamos nesta noite. Nós já celebramos, ó Pai amado Deus, esta mesa. Nós já louvamos, nós já oramos. Agora nós vamos ouvir a sua palavra, que esta palavra gere no nosso coração alegria, que esta palavra gere no coração, Pai amado, um ânimo novo, meu Deus, um desejo, Pai, de se fortalecer cada vez mais na sua presença, que cada propósito, Pai amado, desta palavra que o Senhor tem para esta noite, venha a ser percebido, Pai, para aqueles que a necessitam, para a glória do teu nome nós oramos, amém, amém, glória a Deus. Irmãos, quem era Ezequias? Ezequias, irmãos, ele foi rei de Judá. Só uma coisa, toda vez que eu falar Israel, irmãos, nesse contexto, nós estamos falando das 10 tribos. Nós estamos falando das tribos que se dividiram lá em Jeroboão, né, Roboão. Quando Roboão era rei de Judá, né, filho de Salomão, e ali por uma situação, as tribos foram divididas, 10 tribos tornaram as tribos de norte, que é tratada como Israel. 2 tribos, Benjamim e Judá, são tratadas como o reino do sul ou a tribo de Judá. Lá na frente, irmão, vai se unir tudo novamente, né, no tempo aqui na Bíblia, depois do cativeiro, e se junta tudo, aí já trata novamente, já não trata mais como Judá, já trata novamente como Israel. Só para você entender. Então, Ezequias era filho de Acás. Acás era um rei de Judá, queridos. Acás, ele foi um dos piores reis do reino do sul ou de Judá. Talvez pior que ele seria Manassés, que por sinal é neto de Acás. Acás, irmãos, ele era terrível. Acás, se você pegar a segunda Reis, capítulo 16, na primeira Reis, capítulo 16, vai falar, no segunda Reis, perdão, capítulo 16, vai falar de Acás. E Acás, irmãos, ele tirou a adoração de Israel, ou de Judá. Ele trouxe, Acás, ele foi para a Síria, para Damasco, irmãos, porque a Síria tinha vencido uma batalha, e ele falou para si, olha, o Deus da Síria é melhor que o Deus de Judá. Ele constrói, ele pede que os seus artífices constroem uma réplica do altar de adoração que havia em Damasco. E ele traz essa adoração para Judá, para Jerusalém. Ele tira a adoração de Deus, tudo aquilo que era do templo, que era adoração, ele encosta, e ele traz essa adoração. No início do capítulo 16, no versículo 3, vai falar que Acás, irmão, sacrificou o seu próprio filho para o Deus da Síria. Ele queimou os próprios filhos, irmão de Ezequias. E por que eu estou falando, queridos, essas informações a respeito de Ezequias? Porque nós lemos no capítulo 30 que Ezequias, ele não foi como seu pai. Ezequias foi como Davi. Ou seja, ele buscou ao Senhor, ele trouxe a adoração, ele adorou a Deus como Davi. Isso, queridos, nos ensina algo muito interessante. É claro, queridos, que nós, como cristãos, nós temos que deixar legados, nós temos que deixar referência, mas eu não posso
não buscar a Deus por falta desse legado ou por falta dessa referência vinda dos nossos pais. Porque Ezequias, filho de Acás, queridos, filho de um rei ímpio, ele tomou uma decisão de buscar ao Senhor com todas as suas forças. Ninguém pode chegar, queridos, diante de Deus e dizer que não o buscou porque não teve instrução dos pais, que não o buscou porque não teve uma referência na família, porque não buscou porque nós podemos abrir um leque. Eu não busquei porque o meu marido não buscou e eu também não busco. Os meus filhos não buscaram e eu também não busco. Porque essa decisão, ela é pessoal. Buscar a Deus, ela é pessoal, é uma escolha. Eu posso ter, aliás, meus pais não eram cristãos. Minha mãe se converteu e nós fomos nos convertendo depois. Mas mesmo que não tivesse, meu irmão, Deus, eu creio que Deus, Ele teria me trazido para a sua presença, porque Deus tem os propósitos de todas as coisas. Então eu não posso negar a Deus porque eu não tenho referência. Talvez você não tenha uma referência na sua casa. Talvez o seu pai, ou seu esposo, ou sua esposa, vive uma impiedade, vive uma idolatria, vive na promiscuidade, vive fora dos preceitos de Deus. Mas o Senhor, Ele mostra, através de Ezequias, que eu posso tomar uma posição. Como também eu posso ter uma referência e tomar uma posição contrária. Porque o filho de Ezequias, Manassés, foi também um dos piores reis de Judá. Mas que nós tomemos, queridos, essa decisão, independente de ter referência, independente de ter alguém que nos direciona, independente que não tenhamos um pai que nos direciona para a presença de Deus, mas mesmo assim, queridos, eu posso servir a Deus, eu posso decidir, eu posso caminhar na presença do Senhor. Então nós aprendemos isso, já de imediato, e o capítulo 30 ele começa dizendo, depois disso, ou seja, depois de Ezequias, ele vir para o Senhor, e Ezequias ele restabelecer aquilo que o seu pai havia destruído. Ele, se você olha no capítulo 30, queridos, no capítulo 29, vai falar que Ezequias, ele purificou o templo. Ezequias, ele restabeleceu o culto a Deus, porque o culto a Deus não havia mais. Porque o seu pai trouxe um Deus estranho e Judá não cultuava mais a Deus, cultuava um ídolo da Síria. Então ele depois de todas essas coisas, depois de restabelecer o culto, a adoração, o serviço sacerdotal, os levitas, cada um largaram o seu chamado ministerial, no contexto da época, cada um foram trabalhar, cada um foram em busca da sua subsistência. Mas Ezequias vem e ele restabelece aquilo a qual Deus havia dado, que desde Levítico, desde o início de como deveria ser, os levitas deveriam trabalhar para o Senhor, os sacerdotes. Então agora, queridos, Ezequias, queridos, ele traz a celebração da Páscoa, que também não havia sido mais praticada. Israel, queridos, no contexto geral, tem 3 festas que, como lei, como mandamento, desde Levítico, que todo israelita, no contexto da época, eles deveriam ir a Jerusalém e participar dessas 3 festas: tabernáculo, festa da colheita e festa da Páscoa. Então ele restabelece essa festa, queridos, para Israel. Mas é interessante que o texto ele começa dizendo que ele manda cartas a Efraim e a Manassés. Não só carta, ele manda anúncio, mensageiros, no capítulo 5, de Berseba até Dan. Aqui ele está falando, irmãos, de Israel, ele está falando do reino do norte. Ele está falando que Ezequias, do reino do sul, ele manda mensageiros, irmãos, do mais extremo norte ao mais extremo sul da Palestina, convidando todos a participar dessa Páscoa. Israel fazia mais ou menos 200 anos que não celebrava a Páscoa. Depois da divisão das tribos, queridos, eles construíram Samaria, e ali as adorações deles eram todo tipo de deuses estranhos. Nós vemos, há pouco tempo falamos de Acabe é do reino do norte.
Mas ele faz esse convite, queridos, não só Israel, mas para próprio Judá, que havia deixado de fazer isso. Fazia 4 anos que Israel tinha sido levado cativo para a Síria, mas havia ficado os remanescentes, havia ficado da terra. Toda a nação de Israel, irmãos, ela sumiu da história, o reino do norte, porque foram levados para a Síria e ficaram lá cativos. Agora Ezequias, ele faz um convite para essa nação, para esse reino do norte, para essas pessoas que faziam 200 anos que não adoravam mais a Deus. Essas pessoas não tinham mais, eles sabiam a história, mas eles não tinham mais um relacionamento. Mas Ezequias, ele faz questão de convidá-lo. Isso nos ensina algo que não deixa ninguém de fora. Deus não deixa ninguém de fora. Deus não exclui ninguém do convite da salvação, trazendo uma realidade para nós. Deus não desiste, queridos, daqueles que vivem no mundo. Deus não desiste daquele que vive na promiscuidade. Deus não desiste daquele que vive na idolatria, que vive atolado, queridos, no pecado. O Senhor tem prazer de que todos venham ao momento da sua verdade, que todos venham celebrar, queridos, a Páscoa no contexto de lá, mas no nosso contexto também, queridos, porque aqui na realidade a ceia foi celebrado na Páscoa, e o convite é para todos, o convite é para todos. Jesus, ele continua convidando, ele continua trazendo as pessoas para a sua presença, ele continua dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Ele continua dizendo: vinde a mim, você que está atolado, distante, você que não tem uma experiência com Deus, você que não tem uma vivência, você que está há muito tempo distante de um relacionamento. Ele continua chamando, você que ainda não teve uma decisão, uma experiência com Deus, ele continua chamando para você vir e ter essa experiência. Um dia o Senhor me convidou, queridos. Um dia o Senhor me tirou lá do balacobaco. Lá um dia o Senhor me tirou do pagode. Um dia Deus me tirou das festas mundanas. Um dia Ele tirou a mim, tirou a minha esposa e o trouxe para a sua presença. Por quê? Porque Deus, Ele tem o prazer de fazer esse convite. E responder a esse convite, queridos, é uma decisão pessoal. Dizer sim para esse convite é uma decisão pessoal. Louva a Deus por você que já o fez. E eu tenho certeza que você ainda não o fez, queridos, não disse sim para o Senhor. Eu sei que uma hora esta palavra ela vai entrar no teu coração, ela vai gerar uma transformação. Mas hoje as pessoas ainda dizem não. Você fala: pastor, por que as pessoas dizem não, irmãos? As pessoas dizem, aliás, Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não contemple a glória de Deus. Porque no versículo 10, queridos, esses convites chegam às cidades, e ele diz que pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulão, porém riram-se e zombaram dele. Ezequiel estava levando esse convite através dos seus mensageiros: olha, nós vamos celebrar a Páscoa, nós vamos voltar à adoração que foi perdida, nós vamos voltar a buscar a Deus. Mas a Bíblia diz que muitos riram e zombaram deles. As pessoas ainda continuam, queridos, zombando do Senhor. As pessoas, quando lhe é oferecido um chamado do Evangelho, as pessoas falam: você acha que eu vou largar o mundo? Você acha que eu vou largar a alegria deste mundo para viver essa questão do Evangelho? Essa questão de dar dinheiro para pastor? Essa questão de não pode isso, de não pode aquilo? Essa questão de que tudo é pecado? Dessa questão de ficar aprisionado dentro de uma ideia de um Deus que nem sei se existe? Não é o que nós ouvimos aí fora, queridos. As pessoas continuam negando
As pessoas continuam zombando. As pessoas continuam preferindo, queridos, viver um mundo de pecado, um mundo de iniquidade, do que servir, vir e buscar a Deus. E interessante, queridos, nós informarmos, irmãos, que essas pessoas eram escravas. Elas não foram para a Síria, mas elas continuavam escravizadas. As pessoas viviam, queridos, numa situação difícil. Mas mesmo assim, quando o convite do Senhor chega para elas, elas riem e zombam. As pessoas falam geralmente, pastor, as pessoas vêm para a igreja pela dor. Não, irmãos. As pessoas vêm para a igreja quando ela entende que estar em Deus é melhor do que estar no mundo. Porque essas pessoas, elas estavam na miséria. Essas pessoas estavam na dificuldade. E elas negaram o convite do Senhor. Elas negaram o convite do Senhor. Mas no versículo 11 diz que todavia alguns se humilharam e foram a Jerusalém. Todavia alguns de Asser, Manassés e Zebulão se humilharam e foram a Jerusalém. O que isso nos diz, queridos? Alguns daqueles falaram, eu quero adorar o Deus de Israel, no contexto do Deus Todo-Poderoso. Eu quero largar essa idolatria que eu estou vivendo aqui nas terras de Israel. E eu quero voltar a adorar no templo em Jerusalém. Ou seja, queridos, sempre haverá homens e mulheres aceitando este convite. Você é um deles. Você é um deles que um dia se humilhou. E um dia o aceitou. Um dia se entregou para esse Senhor que continua buscando vidas. E humilhar, queridos, humilhar não é reconhecer que não pode nada. Eu não sou ninguém, eu sou um coitadinho. Não. Humilhar, irmãos, é reconhecer o seu pecado. Humilhar é reconhecer, como eles reconheceram, olha, nós estamos distante de Deus, nós estamos numa hipocrisia, nós estamos numa adoração de deuses estranhos, nós estamos distanciando cada vez mais do Senhor de Israel, o Criador de todas as coisas. Tanto que no versículo seguinte, no versículo 14, diz, dispuseram-se tirar os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares de incenso e lançaram no vale de Cedron. Se humilhar, queridos, e se alegrar no Senhor, vir para Jerusalém no contexto, irmãos, é sair do pecado. Deus não quer, irmãos, não é propósito de ninguém que as pessoas venham para a igreja e continuem numa vida de impiedade, não é propósito de Deus. Porque a gente se engana a si mesmo. Porque Deus nos tirou, irmãos, do mundo é para uma vida santa. Deus nos tirou desse mundo, irmãos, para viver uma vida de dependência completa do Senhor. Viver, irmãos, uma alegria desse Deus, viver a sua misericórdia, viver a sua graça. Então eles se humilharam, ou seja, eles reconheceram o seu pecado, eles reconheceram como eles estavam distantes do Senhor, e eles foram para Jerusalém. É o que o Senhor quer de nós. Esse Senhor que é misericordioso, queridos. Do versículo 15 ao versículo 19, ele está falando desta misericórdia. Por quê, queridos? Porque eles vêm para celebrar a Páscoa. Principalmente os levitas e os sacerdotes. Havia pouca gente, então eles pegaram aqueles sacerdotes que estavam distantes de Deus, aqueles que tinham se desviado, né, na nossa realidade, e eles trazem para celebrar a Páscoa, mas eles não poderiam celebrar a Páscoa, porque eles precisariam pelo menos 7 dias de purificação, e eles não tiveram. Aqueles levitas, irmãos, que foram para Israel, ele era levita, mas eles estavam sem Deus, eles estavam distantes de Deus. Então, Ezequias chama essas pessoas e diz o versículo 19, que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Então, Ezequias orou, intercedeu por eles, e Deus permitiu que eles celebrassem a Páscoa, no sentido de servir a Páscoa. Essa é a misericórdia de Deus, queridos. Essa é a misericórdia que pega eu e você de um mundo lá fora,
e traz para dentro de uma igreja. Quando eu falo dentro de uma igreja, querido, eu estou falando da presença de Deus. E Ele esquece o teu passado, Ele esquece a tua história futura, e Ele começa a te usar, queridos, a partir do momento de uma decisão, porque Ele disse aqui, que dispôs o coração para buscar ao Senhor. Eu não estou, querido, fazendo uma apologia de eu ter uma vida promíscua durante a semana e chegar aqui no domingo e querer, sabe, ser um santo, aí volta para o mundo de novo, e no domingo vem, não. Eu estou dizendo, querido, que não importa o que você fez, não importa a tua história, não importa o caminho que você andou, quando você dispõe o coração para buscar o Senhor, Ele te perdoa, Ele te escreve teu nome no livro da vida, Ele te chama de filho, Ele te faz parte do reino de Deus. É o Senhor da misericórdia, é o Senhor que nesta noite que pode apagar o teu passado, se você realmente buscar ao Senhor de todo o coração. É um Deus perdoador, é um Deus que tira o pecador do lamaçal do pecado e o coloca sobre a rocha firme. É um Deus que tirou a mim, tirou você. Eu não conheço a história da maioria das pessoas, mas eu conheço a minha história. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei da misericórdia que Ele se manifestou na minha vida, para que hoje eu estivesse aqui como pastor desta igreja. Mas essa misericórdia eu tenho certeza que você também tem experimentado. E se você ainda não experimentou, você pode experimentar a partir de uma decisão. Como o presbítero estava falando da ceia. Não é para você não participar da ceia, é para você participar da ceia. Pastor, eu estou em pecado. A proposta, queridos, de Paulo, quando ele fala da ceia, é que você beba e muda de vida. Porque eu posso chegar aqui, eu não vou participar, por quê? Porque eu não quero largar o pecado. Eu não vou participar porque eu quero sair daqui e ir para minhas baladas, ir para minha cervejinha, ir para minha promiscuidade, e voltar lá fora, enganar pessoas, deixar Deus de lado e viver uma vida de promiscuidade. Aí realmente você não pode tomar a ceia, porque você toma para a própria condenação. Agora, se você chega todo arrasado, todo pecador, e você rasga o teu coração, meu irmão, você pode participar, e esses elementos dentro de você gerem vida no seu coração. Nosso Deus continua sendo um Deus de misericórdia, queridos. Nosso Deus continua um Deus de relacionamento, um Deus de bênção, um Deus de manifestações extraordinárias. E o texto continua falando, queridos, que eles celebraram a Páscoa no versículo 22. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelaram o bom entendimento no serviço do Senhor e comeram por 7 dias ofertas da festa. Eles fizeram aquilo que era lei, ou aquilo que era mandamento de Levítico. Vocês vão celebrar a Páscoa por 7 dias. Por 7 dias vocês vão para Jerusalém e vocês vão comer desses sacrifícios e vocês vão celebrar a Páscoa. Mas aconteceu algo, queridos, extraordinário nesse dia. Versículo 23. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato o fizeram com júbilo. É a disposição de fazer sem mandar. É a disposição de fazer por alegria. É a disposição de fazer, queridos, porque a adoração, o louvor, a entrega, queridos, ela precisa ser gerada de uma atitude, não de um peso. Porque talvez se Ezequias falava, vocês vão, olha, faz 200 anos que nós não celebra a Páscoa, Israel, Judá, talvez uns 80 ou 70, porque os reis foram pecando e foram deixando. Então eu determino que vocês participam dessa Páscoa mais 7 dias, mas não foi, queridos. Foi algo que foi gerado no coração deles. É a segunda milha que Jesus ensina. Porque um judeu tinha que carregar uma milha, alguma coisa que o romano pedisse, era uma obrigatoriedade deles, porque eles eram escravos de Roma.
O andar segunda milha é falar, eu andei aquilo que me é mandado, agora eu vou andar mais 1000, porque eu quero fazer isso, porque eu sou um filho de Deus. Eu quero fazer isso porque eu quero honrar a Deus, não é porque me manda. Está falando, querido, de uma alegria que o Senhor pode derramar no nosso coração. Alegria de servir ao Senhor. Alegria de estar reunido num lugar como esse, queridos. Alegria de entrar aqui, saber que amigos, familiares estão aí atrás de tantas outras coisas, mas você fala assim, como Davi, me alegrei por estar na casa do Senhor. E essa alegria, queridos, ela gera resultado. Essa alegria, queridos, ela gera milagres. Essa alegria de servir a Deus, não por obrigação, não por imposição, mas porque você entende que servir a Deus é a melhor coisa, é a melhor decisão, é o melhor projeto, é o melhor plano que já foi realizado na face desta terra. Servir com alegria, a alegria de Ezequias, irmãos, quando ele estava com um anúncio de morte através de Isaías, lá no templo, lá no palácio. E ele chega para Ezequias e fala, arruma a tua casa, porque você vai morrer, como diz o personagem. Você vai morrer, Ezequias. Ezequias vira para a parede e ele começa a falar com o Senhor. Ele começa a falar para o Senhor, eu estabeleci o templo, eu voltei à adoração, eu celebrei a Páscoa, Jerusalém voltou à normalidade da adoração. Você sabe o que aconteceu, queridos? Você sabe, se você não sabe, eu vou dizer. Isaías estava voltando, queridos, de volta para a sua vida. E ainda no pátio do palácio, o Senhor falou para Isaías, volta lá e fala que eu vou dar mais 15 anos de vida para Ezequias. Irmãos, fazer as coisas para Deus com alegria gera milagres. O salmista 37, versículo 4, Salmo 37, 4 diz, alegra-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Há uma outra versão desse texto que diz, faça ao Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do teu coração. Põe no Senhor as tuas delícias, e Ele dará tudo o que o teu coração pede. Sabe, querido, talvez você não tenha tido esta alegria. Talvez servir ao Senhor é um peso. Talvez você que é adolescente, você que é jovem, servir ao Senhor porque o pai manda, porque o pai pede. Marido, porque a esposa quer que você seja convertido. Esposa, porque o marido quer. Queridos, mas quando nós fazemos com alegria, e Ele pode derramar essa alegria no teu coração. Ele pode derramar essa alegria, irmão, de servir ao Senhor por alegria. De servir ao Senhor por alegria, não por causa de uma escala, falando de ministério. Porque você está num rol de uma escala, não, porque eu faço para o Senhor. É o que esse texto tem nos ensinado, queridos. Servir de alegria. Ter alegria de continuar orando, queridos, quando a família não quer. Continuar alegrando quando os filhos não querem. Quando os pais não querem Deus, e você continua alegre, você continua servindo, você continua buscando, porque você sabe, querido, se você não ganhar nesta terra, tem um prêmio reservado numa eternidade, para aquele que serve ao Senhor por amor. Aliás, Isaías capítulo 1, ele disse, se quiseres e me ouvires esses mandamentos, comereis o melhor desta terra. Ou seja, Deus tem bênçãos para você também neste lugar ou nesta terra. E eu encerro, queridos, no capítulo 31, versículo 1 diz, acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali, saíram à cidade de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derribaram os altos, possessão para a cidade deles. Irmãos, ele é um versículo perigoso, esse versículo, se ele não for compreendido.
Porque por causa de um versículo desse tem muito fanático que destruindo imagens de religião alheia. Por causa desse texto tem pessoas apedrejando ou xingando pessoas de uma religião que não é dele. Por causa desse texto, queridos, há muita, como que é a palavra que diz? Estava na minha mente agora. Quando você abusa de uma outra religião, me fugiu o termo, já eu volto. É uma perseguição, é um extremismo religioso. Por causa de um texto desse, mas esse texto não é isso que ele ensina. Ele está falando que a alegria deste povo foi tão grande, queridos. Foi tão grande que eles saíram destruindo as estátuas. A ideia aqui são que as estátuas que eles mesmos construíram. As estátuas que seus pais construíram, eles adoraram. Eles estavam, o que esse texto nos ensina, queridos, que eu tenho que sair daqui e eu tenho que reparar os meus erros. Eu tenho que sair daqui, queridos, e realmente voltar para da onde eu caí. Porque a Bíblia diz que nós temos que voltar aonde nós caímos. A Bíblia diz que nós temos que reparar os erros que nós cometemos. Eu não posso me converter, queridos, e viver uma vida dentro de uma igreja por anos, e sem não tratar assuntos que foram deixados para trás. Perdão que não foram dados, arrependimentos de pecado, eu me converti, tudo ficou... Não, Deus joga no mar de esquecimento pecados confessados, queridos. Não adianta, queridos, eu sair dessa porta nesta noite, com a alegria da presença de Deus, e eu sair dessa porta e continuar com uma vida de impiedade, de uma vida, queridos, sem Deus, de uma vida de escolhas erradas. Esses homens, eles entenderam, queridos, que a alegria de celebrar a Páscoa, a alegria de voltar para a vontade do Senhor, foi tanto que eles foram reparando todos os seus erros, eles foram destruindo estátuas, eles foram destruindo altares, que eles haviam sido construídos, e depois que destruíram tudo, cada um foi para a sua casa, cada um foi para a sua casa. Saia daqui nesta noite, queridos, com decisões. Saia daqui desta noite, queridos, com a atitude de reparar aquilo que talvez você tenha feito, aquilo que você tem vivido lá fora, e que você vem para a igreja, mas aquele pecado está lá fora, esperando você sair dessa porta e voltar para ele. Não, sai daqui desta noite, e eu vou ser diferente. Sai daqui nesta noite acreditando na misericórdia de Deus, mas sai daqui nesta noite acreditando também que o Deus a qual nós servimos é um Deus justo, é um Deus que é juiz, e é um Deus que um dia vai julgar, querido, cada atitude que nós temos. Você pode sair daqui diferente nesta noite. Por isso eu quero orar com você nesta noite, queridos. Talvez você seja um Israel da vida, aquele que está completamente afastado do Senhor. Mas você recebeu um convite e hoje você está aqui. Talvez você é Judá, alguém que está, mas não estava vivendo. Ele está em Jerusalém, ele está diante do templo, ele está diante do sagrado de Deus, mas eles viviam uma vida de impiedade. Mas hoje o convite é para você também, a se voltar novamente e se fortalecer no Senhor. Ou quem sabe você é aquele que já está forte, que já está, como Ezequias, tomou uma decisão de andar nos caminhos do Senhor, mas Ele pode te fortalecer ainda mais. Ele pode te levar você a experiências extraordinárias nele, e Ele pode fazer através, querido, da tua atitude, você receber dele as respostas daquilo que você precisa, porque através da tua atitude, querido, você está falando de um Deus que sara, você está falando de um Deus que abre portas, você está falando do Deus da prosperidade, você está falando do Deus que gera alegria no coração, você está falando de um Deus que pode mudar a tua história, pode fazer coisas extraordinárias, e você contemplar as bênçãos que Ele tem reservado para a sua igreja. Curva a sua cabeça no lugar que você está. Quem sabe, você que está em casa, e você se identificou
com Israel ou com Judá. Você pode tomar uma decisão aí na sua casa. E você pode falar: Deus, alegra o meu coração. Senhor Deus, me dá alegria, Pai amado Deus, não apenas de estar na sua casa, mas a alegria, Pai amado Deus, de contemplar a sua palavra. Alegria, Pai, de te servir, Pai, de se entregar, de se permitir ser instrumento do Senhor. Senhor Deus, quem sabe você está, queridos, aceitou Jesus como Senhor Salvador da sua vida, mas vive uma vida de promiscuidade. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Você pode até zombar e rir como alguns deles, mas você pode se humilhar e vir para Jerusalém, ou vir para a presença do Senhor, se fortalecer da presença do Senhor, fortalecer os seus pés na presença do Senhor, e se alegrar com aquilo que Ele tem, e você vai receber. Você que está enfermo, Ele pode curar a tua enfermidade nesta noite, queridos, nesta noite. Ele pode trazer a resposta que você tem buscado nesta noite. Ele pode voltar a manifestar na pessoa do Espírito Santo na sua vida nesta noite. Há quanto tempo que você não dá essa liberdade? Quem sabe você estava igual o povo de Judá. Jerusalém, o templo, sacerdotes, mas você não está tendo experiência mais. Ele pode avivar na sua vida nesta noite. Você pode começar a orar, queridos, o Espírito Santo pode tomar a tua vida nesta noite e te levar a lugares, a experiências que você nunca teve. Ele pode levantar profetas nesta noite. Ele pode levantar homens e mulheres como instrumento dele. Aleluia, Senhor. Pai, a sua igreja se prostra diante do Senhor nesta noite. E ela se prostra, Pai amado, como aqueles que vieram, Pai amado, e se humilharam e se alegraram, Senhor. Há uma alegria neste lugar, nesta noite. E a alegria, Pai, não é nossa, mas é a alegria do Senhor. E a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, eu estou alegrando o teu coração, e o Senhor está me fortalecendo nesta noite. Ah, meu irmão, você pode ter experiências extraordinárias com Deus. Talvez você está vivendo uma vida apática. Talvez você não está vivendo uma vida, querido, sem sentido. E uma vida apática, sem sentido na presença de Deus, é uma vida que está caminhando para um distanciamento. Mas você pode falar nesta noite: Senhor, encha-me de novo, Pai. A mesma unção que foi derramado sobre esses homens que falaram: eu quero mais. Eu quero mais, eu quero ouvir palavra mais. Eu não vou ficar mais olhando no relógio, esta palavra está demorando, não, eu vou dizer: eu quero mais. Como aquele povo da África, queridos, que os pastores pregam 2, 3, 4 horas, e quando termina a pregação, eles ficam na frente da igreja dizendo: eu quero mais. Porque a palavra de Deus é vida, queridos. É a palavra de Deus que pode trazer a alegria que você está buscando e você não está encontrando. É esta palavra, esta presença que pode inundar o teu coração nesta noite. Esta palavra que pode trazer o refrigério da sua alma. Sabe essa angústia que você está vivendo? Essa dor de alma, essa ansiedade. Esse Deus, Ele pode trazer a resposta para você nesta noite. Você que tem perdido o sono, você tem enrolado na cama e não tem conseguido dormir. A palavra de Deus diz que Ele dá aos seus o sono. Ele dá aos seus enquanto dorme. Porque o sono de um homem, de uma mulher de Deus, é um sono reparador. Ele pode fazer isso nesta noite para você. Ele pode alegrar a tua alma. Ele pode gerar aquele no teu coração o desejo de perdoar aquele que há muito tempo te magoou e você não consegue se livrar desta mágoa. Ele pode tirar esta dor do teu coração nesta noite. Ele pode tirar o desejo dos seus vícios, o desejo do mundo que tem enchido o teu coração, que tem ocupado mais espaço do que Deus. Ele pode fazer isso nesta noite. Basta você se render diante dele. Ó Deus eterno, Pai, Senhor, a tua presença, Pai, é maravilhosa neste lugar, Pai. Meu Deus, nós somos uma igreja, Pai, que crê no batismo do Espírito Santo. Por isso, Pai, eu creio, Pai, no seu poder, Pai, batizador, Pai.
E nesta noite, aqueles que estão, Pai, buscando, Pai, aqueles que têm se entregado, Senhor Deus, toma essas vidas agora, Pai. Extrai deles, Pai amado, uma adoração, não uma adoração de lábios, Pai, mas uma adoração que vem do íntimo da sua alma, como um rio que flui, uma oração, Pai, que não é as nossas palavras, mas é a palavra do Senhor colocada nos nossos lábios. Recanta, bastiriandabás. Ó Deus, nós queremos a alegria, Pai, que Ezequias teve. Nós queremos, ó Pai amado Deus, contemplar os céus abertos, Pai. Nós queremos contemplar os milagres, as maravilhas. Nós queremos contemplar, Pai, vidas se rendendo diante deste evangelho. Nós queremos contemplar vidas voltando para o caminho do Senhor, Pai. Abençoa, Deus, este povo nesta noite. Leva-os, ó Pai, debaixo da sua presença. Aqueles que estão nos seus lares, que tenham nessa noite experiências extraordinárias, que tenham sonos reparadores, que recebam a cura do Senhor aí na sua casa, porque o Deus que eu prego é o Deus que sara. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós vamos sair desta porta e vamos fazer diferença neste mundo. Vamos fazer diferença no nosso ambiente de trabalho. Vamos fazer diferença na nossa casa, como marido, como esposa, como filhos e como pais. Vamos fazer diferença aí fora, Pai, como esse povo fez, porque a sua presença, Pai, transbordou na vida deles, no nome de Jesus. O nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé, queridos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor fez um convite, Pai, e nós dissemos sim. E hoje nós podemos contemplar a alegria da Tua palavra. Agora nós vamos voltar para a nossa casa, Pai. Meu Deus, agora nós vamos voltar para a realidade, Pai, das perseguições. Mas nós vamos, ó Pai amado, revestidos do Teu poder. Nós vamos, ó Pai amado, revestidos da Sua presença. Nós vamos na autoridade do Senhor para repreender todo mal. Chegarmos na nossa casa, Senhor meu Pai, ali a paz está estabelecida. Que o Senhor envie o Teu Espírito diante de nós, Pai. Que o Senhor envie os Seus anjos com espada desembainhada e tira todas as perseguições, Pai amado, todo o ambiente hostil, Pai, tudo aquilo que Satanás tem tentado, Pai, fazer, Pai, nos nossos lares ou no nosso ambiente de trabalho. Mas, Senhor, nós vamos chegar hoje e amanhã, Pai, nos nossos ambientes de trabalho, e nós vamos contemplar o diferente. Nós vamos contemplar, Pai, a alegria do Senhor. Nós vamos contemplar as portas abertas, as vendas estabelecidas. Nós vamos contemplar a prosperidade que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Quinta-feira nós estamos aqui reunidos para a glória de Deus.